Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, nós veremos o conteúdo do capítulo de número 3 do nosso livro, cujo tema é A Mentira Original. Essa é uma mensagem absolutamente essencial no sentido de nos apoiar em nossa compreensão acerca de Deus, em nossa compreensão acerca do ser humano e em nossa compreensão acerca da Bíblia. Vamos para o vídeo da mensagem. A mentira original. Leamos Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Disse Jesus: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Por meio das palavras que nós acabamos de ler, nosso amado Senhor Jesus Cristo, que não é suscetível de cometer erros, nem pode mentir, fez uma denúncia gravíssima. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Estamos diante de palavras que pessoa alguma jamais poderia sequer imaginar ouvir, ainda mais vindas diretamente dos lábios perfeitos de Jesus. A queda dos primeiros pais, o problema do Gênesis 3, trouxe consequências terríveis e inimagináveis para a família humana. Vivemos num mundo que foi invadido pelo mal e pelo pecado. Entretanto, muitas pessoas ignoram o problema espiritual. Muitas pessoas ignoram o problema fundamental do ser humano. E muitas pessoas também ignoram que Satanás existe. Mas o demônio existe. E segundo Jesus, ele tem filhos e filhas de carne e osso. Contra as palavras de Jesus não há argumentos. Não importam as explicações e interpretações humanas. O que realmente importa é a palavra de Deus, que é inerrante e infalível. As palavras de Jesus não são ofensivas, são palavras amorosas, são palavras honestas, são palavras claras, são palavras verdadeiras, são palavras perfeitas. Nosso amado Senhor Jesus não pronunciou palavras inconsequentemente, como se estivesse debaixo de uma carga de estresse, conquistado por sentimentos de cólera, raivoso. Jesus não agiu com parcialidade, escoando irrefletidamente ira por meio de palavras ácidas. Não se trata de nada disso. Mas Jesus fez uma denúncia, digo mais uma vez, gravíssima. Fez uma denúncia que não se restringe ao pequeno círculo de religiosos judeus aos quais o Senhor dirigiu essas palavras originalmente, mas é uma denúncia ampla e abrangente. Disse Jesus: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. As palavras de Jesus, observe, tratam de pertencimento e de paternidade. Tiram o demônio de debaixo das sombras do engano e da mentira em que ele se oculta. Apresentam o demônio como amo, como dono, como senhor, como aquele a quem alguém pertence, e também como pai. O que é um pai? Pai é aquele que comunica DNA, fazendo perpetuar a sua natureza e também algumas características próprias dentro de uma família. Segundo as palavras de Jesus, é uma família cujo pai é homicida e mentiroso. Portanto, é uma família cuja natureza de seus entes e seu estandarte se encontram profundamente maculados, manchados por defeitos horríveis. É uma família em que os seus entes possuem e comunicam a sua descendência, possuem e comunicam para a posteridade, transferem para a posteridade a natureza caída de Satanás. O que quer dizer isso? É a solidariedade dos membros daquela família. Em outras palavras, quer dizer que o estado de morte espiritual segue sendo perpetuado dentro daquela família.
de maneira que os seus membros são todos passíveis de serem acusados e condenados como codelinquentes, como cúmplices, como corresponsáveis pelo maior e mais terrível genocídio que já houve ou que haverá, que desde o Gênesis até hoje segue vitimando os seres humanos. Essa realidade que enche os cemitérios. Qual é? A morte. Segundo a Bíblia, a morte é o salário do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Se há uma dor que nós com certeza respeitamos, é a dor causada pela morte, a dor causada pela separação, a dor do luto. Pessoas enlutadas precisam de compreensão, precisam de amor e, acima de tudo, precisam das consolações do Espírito de Jesus. Jesus também disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E o apóstolo João, o apóstolo do amor e da verdade, em 1 de João, capítulo 2, versículo 22, escreveu: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Mais uma vez, estamos diante da questão da solidariedade dentro da família espiritual. E quando Jesus disse: querem realizar o desejo dele, isso, obviamente, tem a ver com a disposição inata, com a disposição própria dos membros daquela família espiritual de eliminar o Evangelho e tudo o que Jesus Cristo representa da face da terra. Isso procuram fazer de diversas maneiras, não apenas por meio de martírio, não apenas por meio de violência explícita, mas também por meio de sutilezas, por meio de leis anticristãs, por meio de falsa religião, por meio de falsos ensinos, por meio de heresias e outras coisas. Jesus avisou que o mundo nos odiaria. João, capítulo 15, versículos 18 e 19. O resultado do problema do Gênesis 3 para a humanidade é escravidão espiritual, degradação moral, indignidades, dores, sofrimentos e fracassar e perecer ao final de tudo. Foi para reverter tudo isso que Deus enviou o Cristo. Jesus Cristo veio e resolveu o problema da separação, resolveu o problema da natureza humana caída, resolveu tudo o que havia para ser resolvido na cruz. Consumado está. João, capítulo 19, versículo 30. O Deus Todo-Poderoso está junto conosco. Isso é o pacto. Segundo Jesus, Satanás é pai da mentira. Pergunto, qual foi a mentira original? A mentira original foi pronunciada no Gênesis capítulo 3, versículo 4, quando a serpente garantiu: certamente não morrerão. Essa é a mentira que está na raiz de todas as demais mentiras. E essa antiga mentira de Satanás, pronunciada pela primeira vez no Jardim do Éden, segue iludindo, convencendo e enredando a muitos, aprisionando muitas pessoas no mundo inteiro. Os filhos de Adão vivem aferrados a essa mentira. Ainda que estão alienados de Deus desde o nascimento, eles se sentem absolutamente seguros, como se jamais tivessem que prestar contas por sua rebelião contra Deus, como se jamais tivessem que prestar contas por excluírem Deus de suas vidas todos os dias. O mundo segue o seu curso. O mundo segue em crescente dissolução e malignidade. Isso visto no pouco apreço que se expressa pela vida. Isso visto também em tanta injustiça que há, em tanta imoralidade, tantos crimes, destruição do meio ambiente e outras coisas. Entretanto, uma parcela grande da humanidade sequer percebe quão erradas estão tantas coisas. As pessoas não entendem o problema espiritual, não entendem o problema fundamental do ser humano. Bilhões de pessoas no mundo todo
seguem envolvidas com falsas religiões, imersas na idolatria, seguindo falsos mestres, envolvidas com falsas doutrinas, vazias de amor pela verdade que é poderosa para salvar, sem compreender o Evangelho, confundindo o Evangelho com boas obras, pensando que o Evangelho trata de ter uma vida moral, sem entender a mensagem da cruz, sem receber respostas válidas, ignorando completamente o mistério de Emanuel, desprezando o ensino das Escrituras. Muitos seguem, considerando ser possível a salvação sem arrependimento algum e sem professar qualquer fé no Senhor Jesus Cristo, pensando que todos os caminhos levam para o céu. Não importa o que faço, não importa como vivo, não importam as minhas atitudes, tudo dará certo no final. Mas a Bíblia garante que não é assim. Por favor, confira isso nas Escrituras. Por exemplo, Marcos 1,15, João 3,16, João 14,6, Atos capítulo 2, versículos 38 e 40, capítulo 4, versículo 12, 1 Timóteo 2,5. Em Atos 17, 30 e 31, a Bíblia diz: Deus agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O homem que Deus ressuscitou dentre os mortos foi Jesus. Todos vamos comparecer perante o juiz que se assenta no trono. A Bíblia diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso é 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Em Romanos, capítulo 14, versículos 10 e 12, diz: pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Para a parcela salva da humanidade, esse dia de prestação de contas não causa nenhum espanto, não causa nenhum pavor. Nós não nos sentimos ameaçados, pois estamos certos de que o nosso julgamento aconteceu quando Jesus Cristo foi punido em nosso lugar. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Cristo levou os nossos pecados sobre si na cruz. O nosso nome está escrito no livro da vida. No presente, já temos desfrutado da vida eterna com Deus, que está junto conosco para sempre. Oremos. Amado Pai, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo me livrou do poder do pecado e do poder do mal. Que eu possa tomar posse da aliança, conhecer todas as bênçãos espirituais que já estão preparadas, ter o enchimento e a direção do Espírito Santo, viver como sua testemunha e tomar a minha parte na obra de evangelização mundial. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Também aperte o sininho das notificações para que você seja sempre avisado quando nós publicarmos novas mensagens. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Eu te agradeço de todo o coração. Continue desfrutando Emanuel, fique na paz do Senhor, siga acompanhando as mensagens. O tema do próximo vídeo é a lição fundamental: graça abundante.